Olá, tudo bem? Paulo Sérgio aqui. Quero contribuir com o seu aprendizado do inglês, trazendo algumas dicas fundamentais, indispensáveis. Eu estudo inglês há 19 anos, ensino há mais de 4 anos esse idioma. Já contribuí com o avanço, com o crescimento e aprendizado de diversos alunos, desde crianças, adolescentes, adultos, na faixa etária ali entre 8 a 50 anos. Então, com base na minha experiência de mais de 19 anos e também na prática do ensino e em muitas pesquisas, eu pude perceber que é possível você aprender inglês em um curto período de tempo. Obviamente, quando a gente fala de aprender inglês, a gente não está falando de aprender tudo do idioma. A pergunta que eu te faço, você fala tudo do português? Obviamente que não. Então é possível você se tornar fluente no inglês em um curto período de tempo. Óbvio que isso vai demandar, um empenho firme por parte de você. Mas eu quero trazer algumas dicas que podem contribuir com essa aceleração, com esse avanço. Você precisa de 3 tempos verbais básicos para conseguir se comunicar com fluência. Presente, passado, futuro. Obviamente que dentro desse tempo, a gente vai ter também situações em que há comunicação de práticas contínuas. Então, present continuous, past continuous e future continuous. Obviamente que a gente vai ter alguns tópicos que vão acrescentar, vão somar e vão enriquecer essa sua desenvoltura na comunicação. Mas basicamente é isso. 3 tempos verbais: present, past and future. Então, por exemplo, o simple present, de forma objetiva, é o tempo verbal que comunica hábitos, comportamentos no presente, rotinas, enfim. Você precisa entender como elaborar frases. Você precisa conhecer sujeitos. I, you, he, she, it, we, you, they. I, you, he, she, it, we, you, they. São os sujeitos. Eu, você, ele, ela. Ele ou ela para animais, objetos, neutros, neutra, enfim. Nós, vocês, eles ou elas. Então, esses são os sujeitos que você precisa dominar. Em segundo momento, você precisa conhecer alguns verbos. Esses verbos vão te possibilitar se comunicar um pouco melhor. Mas não é o suficiente. Por exemplo, quando eu quero relatar minha rotina na parte da manhã, eu posso utilizar alguns verbos peculiares. Por exemplo, wake up, que significa acordar. Get up, que significa levantar. Brush my teeth, que significa escovar os dentes. Take a shower, que significa tomar banho. E have breakfast, que significa tomar café. Se eu chego para você e digo I wake up, estou comunicando, eu acordo. Mas essa comunicação, ela está incompleta. Eu posso melhorar a minha comunicação acrescentando, por exemplo, time, horas. Observe, se eu disser I wake up at 7, estou comunicando que eu acordo às 7. Veja que já deu uma enriquecida na minha comunicação. Mas, assim, I wake up at 7, acordo às 7, mas sempre, às vezes, quase sempre. Então, fica incompleto. Eu posso melhorar a minha comunicação. Nesse caso, é importantíssimo a utilização de advérbios de frequência. Frequency adverbs. Então, quando você insere os advérbios de frequência, você enriquece e melhora a sua comunicação. Por exemplo, nós temos alguns advérbios muito utilizados, Always, usually, sometimes, hardly ever, never, entre outros. Então, por exemplo, onde que eu posiciono esses advérbios? De forma básica, você pode adicionar ele depois do sujeito. Depois de I, you, he, she, it, we, you, they, basicamente. Então, por exemplo, I always wake up at 7. I always wake up at 7. Eu sempre acordo às 7. Veja que a minha comunicação ficou agora completa. Ficou melhor.
A pessoa que me ouvir vai entender que eu estou dizendo que eu sempre acordo às 7. Compreende? I usually get up at 7:10. I usually get up at 7:10. E eu geralmente, normalmente, levanto às 7:10. Veja que eu estou comunicando de uma forma mais completa e melhor. Disse que eu acordo sempre naquele horário e levanto, geralmente, às 7:10. Posso comunicar mais alguma coisa. Sometimes, aqui eu posicionei o sometimes antes do sujeito. Alguns advérbios, ou dependendo da sua comunicação, podem ser posicionados antes para trazer ali um pouco de ênfase no que eu quero comunicar. Então, sometimes I have breakfast at 8. Sometimes I have breakfast at 8. Então, às vezes, eu tomo café às 8. Alright? After having breakfast, depois de tomar café, I brush my teeth. I usually brush my teeth at 8:40. Eu normalmente escovo meus dentes às 8:40. Ok? I usually brush my teeth at 8:40. I never take a shower in the morning. I never take a shower in the morning. Eu nunca tomo banho de manhã. Então veja que eu preciso entender como se constrói sujeito, verbo e acrescento o tempo para enriquecer e posso melhorar a minha comunicação com os advérbios de frequência e também advérbios de tempo. Por exemplo, I wake up at 7 every day. Acordo às 7 todos os dias. Seria praticamente a mesma coisa de falar I always wake up at 7. Ok? Então, com isso, eu quero te incentivar a treinar o seu inglês a partir dessa perspectiva dos 3 tempos. Present, past and future. Eu mostrei para você em poucas palavras o simple present. E claro, você pode obter o meu material, a minha apostila de inglês, onde vai conter toda essa explicação de forma mais detalhada, além de uma lista de 66 verbos essenciais para você dominar de início. Nesse material consta como elaborar frases justamente da forma como eu exemplifiquei no Simple Present. Alright? E explico sobre o Simple Past, o Simple Future. Ok? Você pode adquirir esse material entrando em contato no número 73-988-90-9273 e ali você vai solicitar o seu material e você vai receber todas as informações e vai receber o seu material em PDF, ok? Por um valor simbólico. O material é riquíssimo. Contém ali as explicações dos assuntos principais que você precisa para ter uma fluência em inglês, além de treinos que você vai exercer com as atividades, além de uma série de outras explicações, orientações que você pode obter com os slides didáticos que complementam esse material, tá bom? Indo agora para o Simple Past. O Simple Past ele é um pouquinho mais complicado, mas não é impossível de entender. No Simple Past, o que você precisa? Você precisa, antes, obviamente, entender a questão da ordem das palavras, da ordem que vai ficar, como que vai ficar cada palavra naquela frase. Então, sujeito, verbo. Os verbos no passado, eles sofrem uma alteração, como acontece com o português. Só que a gente vai dividir esses verbos em regulares e irregulares. Os verbos regulares, eles são formados com o acréscimo da partícula ed. Ok? Então na escrita fica lá o ed. E na pronúncia não é som de i, de e, de nada disso. São 3 sons básicos. T, d, id. T, você pronuncia o ed com som de t naqueles verbos que não utilizam as cordas vocais. Então, quando você não utilizar as cordas vocais, você pronuncia t. Os verbos que possuem o uso das cordas vocais, você pronuncia d. Os verbos que terminam com som de t e de d, pronuncia id, o ed.
Por exemplo, arrive, vibrou as cordas vocais. O que vai acontecer? Som de D. Arrived. Ok? Arrived. A palavra arrive significa chegar. Então, chegou, né? Arrived. Wash. Olha só. Wash. Não vibrou. Não usa cordas vocais esse som final do verbo. Acrescentei ED. Não vou falar washed, washed, nada disso. É washed. Washed. E no caso do verbo want, que é querer, termina com som de t. Então, wanted. Ok? No meu material você também pode ter acesso a 98 verbos que vão somar na sua comunicação gigantescamente. Lá eu demonstro essa questão dos sons que vai enriquecer a sua pronúncia. Alright? Bom, a outra parte são os verbos irregulares. Os verbos irregulares não têm uma questão que você precisa seguir, eles são irregulares. Você precisa memorizá-los. A dica que eu trago é escreva-os num pedaço de papel, cola num local visível, para que você possa diariamente contemplar aquele verbo, a forma daquele verbo, no passado, né, dele, embaixo com a forma padrão dele, infinitiva. Por exemplo, to go, ir, você pode colocar ele, que ele é verbo irregular, fica o went. Fica lá, went, embaixo to go, que significa ir. Então, I went, you went, he went, she went, we went, it went, you went, they went. Veja que não muda a forma do verbo, diferente do português, né? Eu fui, você foi, ele foi, nós fomos. Então, varia bastante. Então, o que acontece? Os verbos irregulares precisam ser memorizados. Pegando ali boa parte deles, destrava, você já consegue se comunicar. Então, eu poderia citar o verbo go, que é went, o verbo see, que é saw, o verbo have, que é had, entre outros verbos. Aí você pode consultar também lá no nosso material, tem uma lista com muitos verbos irregulares, os principais, para você destravar realmente seu inglês no Simple Past, na parte do inglês relacionada ao passado. Sobre o futuro simples, ele basicamente acrescenta o will. O will ele vai entrar, diferentemente do Simple Present e Past, ele vai entrar na afirmativa, interrogativa e negativa. O will é um verbo auxiliar, ok? Então, sendo ele um verbo auxiliar, ele vai contribuir para a elaboração de perguntas e de negativa, ok? De negativas. Semelhantemente ocorre no Simple Present e no Simple Past. Porém, no caso aqui do futuro, você usa na afirmativa, negativa e interrogativa. No Simple Present e Past, você só usa o verbo auxiliar na negativa e interrogativa, não na afirmativa, ok? Então, um detalhe importantíssimo para que você entenda, grave essa. No português a gente diz não no presente, no passado, no futuro e por aí vai. No inglês você precisa dizer o não adequado para cada tempo. Então, por exemplo, no present é don't ou doesn't. Doesn't é só para he, she e it, ok? Já no passado é didn't. Esse é o não do passado. E o do futuro é o want, ok? A elaboração da frase segue o mesmo padrão que eu expliquei. Eu acordo, I wake up. Eu não acordo, I don't wake up. Eu não acordei, I didn't wake up. No passado, quando eu coloco o verbo auxiliar na negativa e interrogativa, o verbo volta ao normal, ele não fica na forma do passado, ok? Nesse momento. Então, I didn't wake up. E no futuro, I won't wake up. Veja que todas as frases permanecem da mesma forma. O não que entra ali determina qual é o tempo. I don't wake up, I didn't wake up, I won't wake up. Ok? Então, quem define o tempo é o não, nesse caso. She. Um detalhe que eu não pontuei, no Simple Present, she, it e he sofrem leves mudanças no verbo. Então, por exemplo, entra um S ali.
Então, por exemplo, wake up. I wake up, you wake up, she wakes up, he wakes up, it wakes up. Ok? It wakes up. We wake up, né? Eu acordo, você acorda, ele acorda, ela acorda, e por aí vai. Então, na hora da negativa, entra o não específico para he, she, it, que é doesn't, doesn't. Entrou o não específico, o verbo volta ao natural, ao padrão dele. Então, she doesn't wake up. He doesn't wake up. Ok? Esse ponto aqui é muito importante trazer. Então, trazendo para você esse panorama geral dos 3 tempos verbais, mostrando a negativa, a interrogativa e a afirmativa, o que a gente vai ter? Você tem o que você necessita para se tornar fluente. Você precisa enfrentar o medo de falar. Então, você precisa elaborar frases, você precisa elaborar frases afirmativas, negativas e elaborar perguntas, alright? Então, na hora das perguntas, tanto no Simple Present, Past e Future, você pode responder de forma curta. Por exemplo, se você pergunta, do you like to travel? Você gosta de viajar? Yes, I do. No, I don't. Right? Sim, não. No presente. Você não diz yes, I like. Não. Usa o verbo auxiliar para indicar o tempo. Did you like to travel? Você gostou de viajar? Yes, I did. Gostei. No, I didn't. Alright? Will you like to travel? Meio estranho isso aqui, mas só para a gente exemplificar. Você gostará de viajar? Will you like to travel? Yes, I will. No, I won't. Então, observe que respostas objetivas para perguntas objetivas. Alright? Agora, quando você deseja comunicar perguntas mais amplas, você precisa usar as question words. What, how, why, where. Então a sua comunicação expande, evolui. Na apostila também tem uma tabela com as principais question words, frases demonstrando e uma série de outras atividades que podem contribuir para que você desenvolva essa compreensão prática e se torne fluente o mais rápido possível. Então perguntas interessantes. What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Não dá para responder yes, I do, no, I don't. Nesse momento, você precisa falar especificamente. I like to travel, I like to sing, I like to cook, e por aí vai. Compreende? What did you do last night? O que você fez na noite passada? Não dá para responder só yes, I did, no, I didn't. Então, fui to my mother's house, para a casa da minha mãe. I visited my friends, visitei os meus amigos. Alright? I had dinner at my daughter's house. Por exemplo, jantei na casa da minha filha. Bom, diversas possibilidades quando se utilizam as question words. What will you do tomorrow morning? O que você fará amanhã de manhã? I will go to the beach. I will travel to Miami. Então, observe que você tem esse dinamismo todo e pode acrescentar, além de tudo que eu trouxe, time, advérbios. Vale destacar que os advérbios, alguns são peculiares, do present, do past, do future, ontem, amanhã, hoje. Então, são peculiares do present, do tempo verbal, né, correspondente. Então, today, present, por exemplo, yesterday, past, future, tomorrow, entre outros. Então, é importante ter esse conhecimento e já se torna o suficiente para você falar inglês fluente. O que precisa, além disso? Vocabulário. Na apostila eu trago diversos vocabulários para contribuir nesse sentido. Vocabulário de comida, de bebidas, de roupas, de partes do corpo, de itens da casa, membros da família, meses, datas, dias da semana, estações, né, coisas de escritório, verbos. É uma série de vocabulários para contribuir
com o seu crescimento, com a sua evolução na aquisição do inglês, ok? Espero que nesse resumo, apesar do vídeo estar um pouquinho longo aí, mas espero que esse resumo possa te dar uma chacoalhada e abrir a sua mente para que você possa ter certeza de que você consegue desenvolver o seu inglês e se tornar fluente. Com a minha experiência e conforme nos anos de ensino, eu compreendo que, acredito que em 9 meses você já consegue ter um resultado espetacular. Já começa a falar inglês, você já consegue ter domínios, daí em diante é expandir esse domínio de idioma. Alright? Thank you for watching e até o próximo vídeo. Bye bye.